Então nós vamos ver nesta noite a partir do versículo 22. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Versículo 23. No inferno, em meio a tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto deles. Versículo 23, a gente vai ver a primeira característica desse lugar. É um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. Mas vamos ver no versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Mais uma vez o versículo 24 vai nos trazer o sentido de tormento em chamas. Então nós vamos ver duas coisas: tormento e chamas. E nós vamos ver no início do versículo 24 algo, quando ele clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Nós vamos ver que ali, representado por Abraão, já não tem mais como exercer misericórdia. Irmãos, Deus ele é misericordioso, Deus ele é longânimo, Deus ele tem tanto amor por nós, a ponto de enviar o seu único filho para morrer por nossos pecados. E o momento que nós temos de crer no Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como único e suficiente Salvador é hoje, é agora. Após a morte não tem mais tempo. Após a morte não há mais como querer e pedir misericórdia da parte de Deus. Após a morte não tem mais como fazer mais nada, porque depois que morreu, aquilo que a gente fez, se a gente aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, nós temos espaço com Ele na glória eterna. Mas se não temos, nós vamos ver que esse lugar, infelizmente, é de tormento e dor. Mais uma característica que nós vemos aqui é um lugar onde que tem sede. Uma sede tão grande de o rico pedir para que Abraão mandasse Lázaro molhar apenas a ponta de seu dedo para refrescar a sua boca. Irmão, se nós estivermos com sede, um copo de água muitas das vezes não mata a nossa sede, não é verdade? Imagine apenas a ponta de um dedo molhada de água na nossa boca. Não vai fazer diferença nenhuma. Isso vai nos mostrar o tamanho da angústia, o tamanho do desespero. E nós vamos ver mais à frente, a partir do versículo 25, que para mim é a pior de todas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Aqui é consolado e tu atormentado. Mas vamos ver aqui que para mim a pior característica deste lugar é que a pessoa fica num estado consciente. Diferente de que muitas pessoas falam que fica no sono profundo, quando Abraão fala para ele: lembra-te, ali ele fala para ele lembrar das coisas que ele viveu e da oportunidade que ele teve, e que infelizmente já não tinha mais tempo para ele. E nós vamos ver outra coisa aqui, que ele fala: pois Lázaro recebeu, pois na sua vida recebeu bem, mas Lázaro por sua vez recebeu males. Isso não quer dizer que Lázaro foi salvo por ser um mendigo e ele foi condenado por ser rico. Nós podemos ter as coisas dessa terra, nós podemos ter nossos bens, nosso carro, nossa casa. Deus mesmo nos dá todas as coisas quais necessitamos, buscamos nele, de forma que a gente faça honestamente na presença do Senhor. Mas o que a palavra de Deus quer nos mostrar, que não adianta viver de qualquer maneira, tendo tudo nessa terra, e se perder a sua própria alma. A palavra de Deus vai nos dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta viver esbanjando os prazeres da terra, esbanjando os prazeres da carne, se no último dia for para um lugar onde que vai passar a eternidade sofrendo, a eternidade em tormento? E Lázaro, por mais que ele teve uma vida miserável, por mais que ele teve uma vida desprezível aos olhos dos homens, ele foi para um lugar que era o paraíso. Ele foi para um lugar de estar diante com Deus. Irmãos, não importa o tamanho do nosso sofrimento na face da terra, não importa se muitas das vezes aquilo que a gente quer aqui talvez nós não alcance nessa terra. O que importa é nós estar de pé diante de Deus, perseverando firme, para nós podermos herdar a nossa vida eterna. Porque Paulo vai falar que nada nesse mundo se compara com a glória que há de vir. Nada nesse mundo, nem riqueza, nem beleza, nada se compara com a glória que nos espera no céu juntamente com Cristo. Então nós temos que ver que não tem
como a gente ficar olhando para as coisas da terra, achando que isso aqui é passageiro, que nós vamos morrer e acabou. Não. A gente, quando morrer, a nossa alma permanece eternamente. O que temos que ter consciência é de como nós estamos diante de Deus e de como estará a nossa alma. Nós temos que ter convicção da nossa salvação. O escritor João, escrevendo a primeira carta dele, o apóstolo João, ele vai falar que aqueles que andam com medo nessa terra é porque não sabem para onde vão, é porque estão num estado a qual tem tanto medo da morte, porque não sabem o que o espera. E nós, como servo de Deus, tendo certeza da nossa salvação, é como o apóstolo Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente pode estar passando qualquer dificuldade que for, mas nós sabemos que nós viveremos uma vida eterna juntamente com o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 27. Então ele lhe disse: eu te imploro, ó Pai, que mandes a minha família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Mais uma vez a palavra tormento. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam eles. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Igreja, aqui a gente vê duas situações. Primeiro, para o ímpio, a gente vai ver que naquele lugar não tinha mais como sair dali. No versículo 26, Abraão fala com o rico que não tinha como passar de um lado nem para o outro, porque havia um grande abismo entre eles. E ele vai ver que ele fala que não adianta, que mesmo que um morto ressuscitasse para pregar, as pessoas não se arrependeriam, porque já tem Moisés e os profetas. O que ele quer dizer com isso? Já tem a palavra de Deus para que possam se arrepender, dos seus pecados e se achegar até a Deus. Se não crer na palavra de Deus, nem se o morto ressuscitar acreditaria. A gente vai ver que, infelizmente, muitas pessoas querem esperar um sinal extraordinário da parte de Deus, assim como ele abriu o mar vermelho, assim como ele fez a água sair da rocha nos dias de hoje. Nós já temos a palavra de Deus que, como eu disse, ela nos conduz à salvação, ela nos mostra o caminho a ser seguido. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E a outra situação que eu vejo é para nós como cristãos, como servo do Senhor, como nós estamos vivendo diante de uma sociedade, diante de um mundo que nós vemos que cada vez mais caminha para o fim, cada vez mais caminha para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver que mesmo nós morrendo e indo para o céu, estando com Cristo, estando na glória, sem dor, sem ranger de dentes, sem sofrimento, um lugar onde há apenas gozo, onde há apenas paz, que não há fome, que não há sede, por mais que nós vamos para este lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa família, e a nossa parentela, como estão os nossos irmãos, nossos pais, os nossos filhos, como está a nossa vida diante de Deus. Nós vamos ver que a misericórdia de Deus sobre nossa vida é hoje, é agora. A única vez que nós temos a oportunidade de fazer as coisas perante de Deus é hoje, pois nós temos apenas uma vida para fazer o que temos que fazer. Então que nós vemos pegar essa palavra também como uma forma de nos conscientizar acerca da evangelização, que nós precisamos pregar para aqueles que estão perdidos, nós precisamos pregar para aqueles que ainda não conhecem essa palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, que nós cada vez mais possamos anunciar essa palavra dentro da nossa casa, dentro dos nossos colégios, do nosso trabalho, onde quer que nós estiver, para que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas pelo amor de Deus, mais pessoas possam ser alcançadas por esse evangelho que dá vida, que transforma, que salva o homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra questão que eu quero expor é que esse lugar onde o rico estava, atormentado, angustiado, era apenas algo intermediário para a sua vida. A gente já até estudamos aqui nas células que tivemos o estágio intermediário da alma. Aqui Jesus vai nos relatar um lugar onde que está apenas a alma do homem que era rico em tormento. Nós vamos ver que quando Jesus voltar,
Ele arrebatará a tua igreja e ressuscitará todos, os salvos para a salvação, e os que não estiveram em Cristo para a condenação eterna. E infelizmente, além de sofrer, além de morrer e ficar no estado intermediário sofrendo, ele vai ser lançado no lugar chamado Lago de Fogo, aonde passa toda a eternidade destas formas. E nós vamos ver a palavra inferno na Bíblia com 4 significados para nós estar conhecendo nesta noite. 2 nomes deles que aparecem na Bíblia aparecem como Sheol e como Hades, que é mencionado aqui na passagem do rico e do Lázaro. Essa palavra vem do hebraico, que significa inferno, sepultura, sepulcro, enterrado, mundo invisível e mundo dos mortos. Esse lugar é tido apenas como um lugar intermediário da alma, não um lugar eterno. É apenas um lugar onde ficam esperando o juízo, esperando o julgamento. A gente também vai ver o terceiro nome que aparece grego na Bíblia, é Tártaro, que aparece apenas uma vez na Sagrada Escritura, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que ele fala que onde os anjos foram aprisionados esperando o juízo. É um lugar mais profundo do que o Sheol e do que o Hades. E o quarto lugar que aparece na Bíblia, o quarto nome é o nome Geena, que é o literalmente inferno ou lago de fogo, onde é a condenação eterna. Jesus usou esse nome Geena, que significa Vale de Rinom, a palavra do grego, do hebraico. Por quê? Porque o Vale de Rinom era onde os reis do Antigo Testamento, eles sacrificavam as suas próprias crianças ao Deus pagão. E ali eles sacrificando as suas crianças para aqueles deuses, aquele lugar era um lugar onde era considerado um lixão de Jerusalém, onde todas as imundícias era jogada e era queimada. Então Jesus usa essa expressão porque naquele lugar, no Vale de Rinom, as pessoas viam diariamente aquele lixo queimando e um monte de verme andando nele. E aquela coisa ali era dia e noite, o fogo não se apagava. Então aqui Jesus usa esse termo para mostrar que o lago de fogo é como esse vale, onde que dia e noite queimará, aonde que o bicho não morre e o fogo não se apaga, para nos trazer a ideia de que esse lugar é eterno, não passageiro, ou também não como alguns acreditam, que é um lugar onde que as almas vão ser aniquiladas e vão ser destruídas. Eu estava até conversando com um pastor esses dias, e ele falou, se fosse assim ia ser muito fácil, a pessoa poderia viver de qualquer maneira e depois acabou. E a outra coisa também que eles falam a respeito disso é que ninguém vai para o inferno, que todos vão ser salvos, que é a salvação universal, que não importa o que as pessoas façam, as pessoas vão ser salvas. Igreja, Jesus, como eu disse, ele foi a pessoa que mais pregou e falou sobre este lugar. Agora vamos trazer uma conscientização para a nossa vida. Por quê? Por que Jesus falou isso? Eu quero primeiro fazer uma alusão aos dias de hoje, para depois eu entrar nos motivos que Jesus tanto ensinou. A gente estamos vivendo dias, como eu disse no início, cada vez mais difícil para todos nós, não é verdade? A gente vai ver pandemias, a gente vai ver o preço dos alimentos lá em cima, gasolina, tudo virando de cabeça para baixo. E se a gente for pegar de 2 anos para cá, foi tanta tragédia que aconteceu, alagamentos, terremoto, maremoto, vulcões. E a gente vai ver a palavra de Deus que Ele nos disse em Mateus 24 se cumprindo. As coisas que aconteceria quando estivesse próximo da sua volta, as coisas que iam anteceder a sua volta. E nós vemos infelizmente muitas pessoas desnorteadas, muitas pessoas que ficam uma angústia tão grande, no desespero, e nós vamos ver que o homem até coloca a sua confiança maior, muitas das vezes no álcool, numa máscara, e fica naquele desespero todo. Por quê? Porque não tem a confiança com Cristo de que está numa situação agradável perante a Ele, para estar na vida eterna. Acontecendo isso, o que mais preocupa é os próprios cristãos estar muitas das vezes também preocupados. Os próprios cristãos estão muitas das vezes também com medo do que pode acontecer, com medo da morte.
É claro que nós muitas das vezes temos a preocupação natural por sermos seres humanos. Nós somos seres humanos, nós ficamos preocupados, nós ficamos doentes, nós sentimos dor, nós sentimos tristeza, mas nós temos que entender como cristão que nós somos servos do Deus Altíssimo e que Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. E esses problemas acerca da morte, acerca do que aconteceria com os mortos, aconteceu também bem lá no passado, quando Paulo, para a igreja de Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 18, os irmãos estavam totalmente preocupados com os irmãos que estavam morrendo, martirizados naquela perseguição da igreja, em que eles estavam se entristecendo. Paulo vira para a igreja e fala: amados, não quero que seja ignorante acerca dos mortos, não quero que seja ignorante acerca daqueles que já faleceram. Por quê? Porque se vocês forem ignorantes acerca desse assunto, vocês ficarão como aqueles que não têm esperança. Qual esperança que Paulo estava falando? Da salvação, da ressurreição dos corpos, da vida eterna. Então a igreja estava preocupada, estava com seu semblante abatido, estava cada vez mais sem saber o que aconteceria com seus entes queridos que estavam morrendo. Mas Paulo fala: não quero que seja ignorante acerca dos que já partiram, como aqueles que também não têm esperança. Porque se cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, também cremos que ressuscitaremos junto com Ele. E quando Ele voltar para levar a tua igreja, nós, do que estivermos vivos, seremos elevados com Ele nas nuvens, e os mortos ressuscitarão incorruptível. O que Paulo estava falando? Não importa o que aconteça, não importa a situação que houve, não importa se até já morreu, se morreu no Senhor, quando Jesus Cristo voltar para levar a tua igreja, será ressuscitado juntamente com Ele, terá o corpo transformado em glória e entrará para o céu para viver eternamente com Cristo. Não importa o sofrimento presente, não importa qualquer dificuldade, não importa a dor que possamos sentir, nada se compara com a glória que há de vir em Cristo Jesus. Então nós vamos ver Paulo no versículo 18 falar: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Isso é uma palavra de consolo para a igreja, isso é uma palavra de encorajamento, de fortalecimento. Por quê? Porque nós precisamos ter a consciência que por mais que nós morramos, nós seremos ressuscitados e viveremos com Cristo na glória, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá mais lágrimas, nem fome, nem sede, onde não haverá nem sol, porque a própria glória de Cristo iluminará toda